Meus amados irmãos, com a ajuda de Deus, nós vamos agora trazer uma palavra. Se os irmãos orarem, Deus nos dará a palavra. Pois Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. E o apóstolo São Paulo, ele pediu oração. Quando ia pregar, ele dizia, irmãos, orai por nós, para que se nos dê a palavra no abrir da nossa boca. Amém. Nós vamos, com a ajuda de Deus, fazer uma breve meditação no Evangelho de São Mateus. O pastor Múcio vai nos auxiliar na leitura. São Mateus, capítulo 6, e versículo 33. Glória a Deus, que dará base para a nossa meditação nesta noite. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós acabamos de ouvir a leitura da palavra de Deus. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, no capítulo 6, versículo 33, que eu lembro quando eu aceitei a fé, nas escolas dominicais, se respondia a chamada com versículos. E no dia que eu me converti a Cristo, de manhã na escola dominical, uma senhora, quando foi feita a chamada, uma senhora levantou-se e citou, era uma senhora deficiente visual, e ela citou este versículo, e eu nunca esqueci. Isso faz 40 anos que aconteceu essa cena. Chamava-se Irmã Marinha, morava em Major Isidoro, uma anciã que não tinha visão, mas decorava versículos e no dia da chamada ela respondia com versículos. Aqui, irmãos, o Senhor Jesus, no capítulo 6, ele fala sobre os cuidados da vida. Ele fala sobre, do meio do capítulo em diante, o Senhor Jesus, ele fala que nós devemos confiar em Deus, que nós devemos confiar nele, e que ele cuidará dos seus. E ele aqui nos diz, mas, depois de discorrer sobre este assunto, ele disse, mas, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É uma promessa maravilhosa, é uma promessa tremenda, que se nós buscarmos o reino de Deus, os interesses do reino de Deus, os interesses do domínio de Deus, colocarmos como prioridade, como primícia, tudo que tiver primo, começar com primos, que é uma palavra latina, da nossa língua mãe, originária do português. Primícias, primogênito, prior, prioridade. Todas essas palavras, elas denotam o que está primeiro, o que está em primeiro lugar. Então, irmãos amados, o Senhor disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é justiça? É o que é justo, o que é certo, o que é correto, o que agrada a Deus. Se nós buscarmos o reino de Deus, e se nós buscarmos a sua justiça, não precisamos ter medo do amanhã. Não precisamos nos assombrarmos por mais assombrosas que sejam as circunstâncias. O Senhor disse, busque o reino de Deus. O reino de Deus quer dizer o domínio de Deus. As regras do reino de Deus, do domínio de Deus. Fique debaixo do domínio de Deus e ande na sua justiça.
dê prioridade a Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Glória a Deus, são princípios eternos. E o que Jesus ensinou não foi numa novidade, porque já havia sido ensinado desde o Antigo Testamento. A Bíblia, ela é uma continuidade. Não existe uma lei contraditória à outra. Não. Alguém pensa que o Antigo Testamento é contra o Novo e o Novo é contra o Antigo Testamento. Isso é uma incoerência. Quem pensa desse jeito não entende de Bíblia. Quem pensa desse jeito não entende de interpretação bíblica. Não há contradição entre o Antigo e o Novo Testamento. O que há é uma continuação. A revelação é como um riacho. É como um rio que nasce de um pequeno córrego e que esse córrego vai se avolumando até a sua foz, o seu desembocadouro. O Rio São Francisco, que nasce na Serra da Canastra, é uma pequena fontezinha lá na serra. Mas à medida que ele vai avançando, ele vai enlarguecendo, ele vai aprofundando, o volume vai aumentando, e quando chega na foz, é um grande rio. Assim é a revelação de Deus. A nascente é no Gênesis, e vai correndo e avolumando, até chegar no final da revelação, que é Apocalipse, em uma continuidade. Aleluia! Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que o Senhor Jesus, ele diz o que foi dito no passado. Nós vemos que Deus quer que nós demos a primazia a Ele. Coloquemos Ele e os seus interesses como prioridade na nossa vida. Se nós fizermos isso, podemos descansar. Se nós fizermos isto, podemos dormir tranquilos, porque Ele vai cuidar de cada um de nós. Deus como prioridade. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nós vemos, irmãos, que esse princípio vem desde o passado. Quando Abel foi oferecer um sacrifício a Deus, não está no script, lembrei-me agora, pela graça de Deus. A Bíblia diz que Abel, ele ofereceu dos primogênitos das suas ovelhas. Glória a Deus. Salvo o melhor juízo, em Gênesis, capítulo 4. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 4, Gênesis 4:4. Glória a Deus. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. Para aí. É o primeiro sacrifício direto que tem na Bíblia. Primeira vez que aparece alguém oferecendo um sacrifício ao Senhor, a Bíblia diz que Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas. Ele não trouxe uma coisa ruim, uma coisa sobra. Não, ele trouxe o primogênito. Primeiro, glória a Deus, quando as suas primeiras ovelhas deram cria, ele pegou o primeiro. Pegou, talvez o texto indique plural. Parece que ele não ofereceu só um, dos primogênitos, das suas ovelhas. Então nós vemos isso desde Abel. Glória a Deus, ele pega os primeiros frutos do seu rebanho e ele vem oferecer ao Senhor. Aleluia. Nós vemos quando chega a lei, Deus estabelece na lei o que já vinha desde o princípio. Glória a Deus. Capítulo 13 do Êxodo, versículo 1. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Quando chega a lei, quando chega Moisés, a Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés. Então Moisés vem
E Moisés codifica um princípio que já havia. Princípios são eternos, princípios não mudam. Glória a Deus. Capítulo 13 do Êxodo, versículo 1 e 2, por favor. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo primogênito, o que abrir toda madre entre os filhos de Israel, de homens e de animais, porque meu é. Amém. Observe. Santifica-me, por favor, prossiga na tela. Santifica-me, versículo 2. Todo primogênito. O que é primogênito? Era o primeiro que nascia das cabras, das ovelhas, das vacas, dos jumentos e dos homens, dos seres humanos. Santificar quer dizer consagrar. Santificar quer dizer separar para Deus. O Senhor disse: olha, Moisés, diga ao povo que eles me santifiquem todo primogênito, seja de homens ou seja de animais. Os primeiros são meus. Aleluia! Prioridade, primícia. Louvado seja Deus. E o judeu, quando nascia um boi, quando nascia um bezerro, quando nascia o filhote da cabra, o filhote da ovelha, ele pegava aquele primeiro e levava para oferecer ao Senhor. E dos homens também, dos filhos. Só que os filhos não podiam ser oferecidos em holocausto, porque Deus não aceita. O único holocausto que Deus aceitou foi do seu próprio filho, holocausto de seres humanos. Então Deus disse: já que os homens não podem ser oferecidos no altar, então um boi substituirá, uma ovelha substituirá. Se não tem, já que não pode oferecer o filho em holocausto, mas um boi o substitui, um carneiro o substitui. Então, pega um carneiro e oferece em lugar do filho. Pega um boi e oferece em lugar do filho, para resgatar o filho. O filho fica vivo, mas a vítima, o animal, era oferecido ao Senhor em lugar do filho primogênito. Não só dos homens e dos animais, mas até dos frutos da terra. Em Deuteronômio, no capítulo 26, versículo de 1 a 4, também está este princípio sagrado de Deus em primeiro lugar. De Deus em primeira mão, a volta para Deus, a dedicação a Deus. Deuteronômio 26, versículo de 1 a 4, por favor. E será que, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der por herança, e a possuíres, e nela habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos da terra, que trouxeres da tua terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome. E virás ao sacerdote, que naqueles dias for, e dir-lhe-ás: hoje declaro perante o Senhor teu Deus, que entrei na terra que o Senhor jurou a nossos pais dar-nos. E o sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Amém. Que maravilha. Glória a Deus. Por favor, que volte a tela. Observe. Deus estava falando que os israelitas iriam entrar na terra prometida. Até então eles estavam no deserto. Até então eles estavam peregrinando. Mas Deus disse: olha, vocês vão entrar na terra. E lá vocês vão plantar. Lá vocês vão ter árvores. Lá vocês vão ter lavoura. Lá vocês vão ter trigo, vão ter cevada, vão ter uvas, vão ter figos, vão ter oliveiras. E vocês, quando os primeiros frutos da terra brotarem,
vocês não comam. Vocês peguem os primeiros frutos, as primícias, coloquem numa cesta, glória a Deus, e levem ao sacerdote, leve ao tabernáculo, para que o sacerdote pegue aquela cesta dos primeiros frutos da terra e faça uma oferta movida perante o Senhor. É por isso que o judeu ainda hoje, ele ora se balançando. Se você chegar lá no Muro das Lamentações, se você chegar lá nas dependências que tem lá perto do muro, eles oram fazendo aquele movimento. Segundo os intérpretes, ainda é resquício dessa oferta movida, dessa oferta das primícias, que eles moviam como que bailando perante o Senhor, de alegria, de reconhecimento, de que foi Deus que deu, de que foi Deus que concedeu. Então os primeiros frutos eles colocavam no cesto e traziam perante o Senhor como oferta movida. Bendito seja o seu santo nome. Pastor, e por que isso? Sabe o que é isso? É temor a Deus. Sabe o que é isso? É reconhecimento. É reconhecimento. O judeu estava reconhecendo que aquele fruto da terra não era produto apenas do seu trabalho, mas era produto da bênção do Deus Todo-Poderoso sobre aquela lavoura. Quando ele levava aquele cesto ao sacerdote e entregava para a oferta movida, ele estava dizendo: sacerdote, eu reconheço que isso aqui foi o meu Deus. Eu reconheço que isso aqui foi o Senhor que me deu, que me abençoou, e eu trouxe como reconhecimento e como gratidão ao meu Deus. Aleluia. Então veja, quando o Senhor Jesus vem ensinar, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o nascedouro dessa santa doutrina que Jesus ensinou, já estava desde o princípio do mundo. Já vinha desde Abel, já vinha desde Moisés, já vinha desde os primeiros patriarcas, os primeiros pais. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Então o Senhor Jesus, ele vem refinando, ele vem aumentando, ele vem ampliando o volume das águas dos princípios eternos que Deus já tinha estabelecido desde o princípio do mundo. Aleluia. As primícias são do Senhor. Glória a Deus. Quando nós colocamos o Senhor como primazia na nossa vida, quando nós colocamos o Senhor como prioridade na nossa vida, os interesses de Deus, o reino de Deus, a sua justiça, procurar fazer a vontade de Deus, procurar andar justo diante de Deus como prioridade, pode se preparar, que a bênção está garantida. Aleluia! Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Me lembrei agora do Senhor Jesus, quando ele era adolescente, como homem. Glória a Deus. Como Deus ele nunca foi adolescente, mas como homem ele foi. E como adolescente, quando José e Maria o procuram, vocês conhecem a história, encontram-no no templo, entre os doutores. A Bíblia diz que ouvindo-os, interrogando-os, e a Bíblia diz que os doutores admirados com aquele adolescente, glória a Deus, e Maria, ela diz a Jesus: meu filho, teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Jesus olha para sua mãe e diz: por que me procuráveis? Não sabeis que eu devo ocupar-me dos negócios de meu pai? Um adolescente, 12 anos, louvado seja o nome do Senhor, mas já interessado nas coisas do pai, já colocando o pai como prioridade. Como adolescente, ele poderia estar brincando com os outros meninos. Como adolescente, ele poderia estar já despertando para as coisas do mundo e poderia estar nas coisas do mundo, mas não, ele foi achado no templo. E ainda disse: não sabíeis que eu devo ocupar-me dos negócios de meu pai?
Então Jesus, adolescente, mas a prioridade dele já era o Pai. A prioridade dele já era o reino de Deus. A prioridade dele já era as coisas do céu. Aleluia! Aleluia! Jesus só ensinava o que vivia. Jesus não era fariseu. E nem Jesus era do evangelho de São Tomás, que diz, mas não faz. Jesus, ele ensinava o que vivia. Louvado seja o seu santo nome. Aleluia! Então, irmãos amados, nós vamos para o Novo Testamento. Jesus era Deus que se fez carne. E aqui na terra, ele foi tratado com primícias. Foram ofertados a Jesus primícias. Por exemplo, quando ele nasceu, ele não nasceu de uma mulher que já tinha dado à luz 10 filhos. Foi oferecido a Jesus o ventre de uma virgem. De uma virgem. Um ventre virgem. Glória a Deus. No Evangelho de São Lucas 1, 26 e 27, Jesus, o anjo Gabriel não foi procurar uma senhora que já tinha tido 10 filhos. Que o ventre já tinha sido ocupado por 10 meninos, nem por 5, nem por 12. O anjo Gabriel foi procurar uma virgem, para que a carne do Filho de Deus fosse formada nesse ventre virgem. Primícia. Um ventre primícia. Um ventre que foi entregue primeiramente para Deus. Veja por gentileza. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Amém. Da virgem. Glória a Deus. Quero mandar uma saudação para o irmão Flávio, glória a Deus, lá de Pernambuco, glória a Deus. Meus amados irmãos, nós vemos aqui, irmãos, que o Filho de Deus, ao vir ao mundo, tomou posse do ventre de uma virgem. 0 quilômetro. Glória a Deus. Quando ele foi entrar em Jerusalém, para cumprir a profecia de Zacarias, e a Bíblia diz que ele foi em um jumento. Glória a Deus. Mas também não foi num jumento velho descadeirado. Um jumento que já vinha espadoado, como a gente lá no sertão diz. Não. Glória a Deus. Foi oferecido a ele um jumento 0 quilômetro. Glória a Deus. Novinho. Vamos ver isso no Evangelho, segundo escreveu São Lucas 19:30. Capítulo 19 e o versículo 30, em nome do Senhor. Dizendo: ide à aldeia que está defronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda se assentou. Soltai-o e trazei-o. Amém. Estão observando? Quando Jesus foi entrar em Jerusalém, ele disse: olha, vocês vão na cidade e vocês vão encontrar lá uma jumenta com um jumentinho que ninguém montou nele. Glória a Deus. Está lá a jumenta velha e o jumentinho novo. Traga o jumento novo. O velho você deixa para quem... a jumenta velha, deixa para quem quiser andar. Jesus merece o novo. Aleluia! Merece o novo, melhor. Louvado seja o seu santo nome. Estava lá jumento e jumentinho. Jesus disse: traga o novo. Glória a Deus. Prioridade, primícia para Deus. Aleluia. Bendito seja o seu santo nome. Mas quando ele foi sepultado, também não foi sepultado numa sepultura velha, cheia de caveira, cheia de ossos, não. Nós vamos ver em que foi que o Senhor Jesus foi sepultado. Foi só para passar
3 dias. Um pedaço da sexta, o sábado e um pedacinho do domingo. Glória a Deus. São João 19:41. Está escrito também. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Amém. Glória a Deus. Quando Jesus morreu, pagou a dívida pelos nossos pecados, entregou o Espírito ao Pai, havia um homem chamado José de Arimateia, que ele tinha mandado cavar um sepulcro novo para ele e para sua família. E curiosamente, não curiosamente, mas por providência, providencialmente, esse túmulo era perto do local, bem pertinho do local onde o Senhor havia sido crucificado. Quando o Senhor desceu da cruz, quando tiraram o corpo do Senhor da cruz, foi levado para esse sepulcro novo, oferecido por José de Arimateia. Novinho em folha, cravado na rocha e cavado na rocha. Glória a Deus. Então veja, ventre novo, jumento novo e sepulcro novo. Começou no novo e terminou no novo. Começou na primícia e terminou na primícia, porque Jesus é Deus. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Veja que ele entra no mundo num ventre novo, e ele sai deste mundo de um sepulcro novo. Porque de Deus são as primícias. De Deus são as primícias. Glória a Deus, nossas vidas, nossas ações, nossas intenções devem colocar Deus como prioridade. Isto agrada a Ele. Agrada a Deus. Quem quiser agradar a Deus, coloque Deus como prioridade na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Precisamos entender, irmãos, que nós somos apenas arrendatários. A Bíblia diz que até a respiração que temos é concessão dele. O corpo que temos é concessão dele. A inteligência que temos é concessão dele. Tudo funcionando em nós é concessão dele. Os bens que adquirimos são concessões dele. Glória a Deus. Então nós precisamos entender que nós somos apenas arrendatários. De tudo, não estou falando só do dinheiro, eu estou falando de tudo. Tudo que temos, tudo que somos, são concessões de Deus. Nós vemos isso saído da boca do rei Davi, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, quando ele oferta para Deus, ele foi o primeiro a ofertar para Deus na construção do templo, que ele não construiu, mas foi o seu filho, ficou o material para o seu filho construir. Ele diz uma coisa interessante, Davi orando, no capítulo 29, versículos 13 e 14, ele orando a Deus depois que ele dá uma grande oferta em ouro, em ferro, em cobre, ele dá uma grande oferta do seu tesouro pessoal, como rei, ele dá a Deus aquela grande oferta, e ele ora ao Senhor, na hora que ele entrega aquela grande oferta para Deus. Veja a oração do rei Davi. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão tu damos. Olha que palavra tremenda. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Davi, irmão, ofereceu uma oferta grande. Se você ler, você vai ver as toneladas que Davi ofereceu para o templo, do seu tesouro pessoal, porque líder que é líder, ele contribui também. Glória a Deus. Davi pediu oferta, mas ele do seu tesouro pessoal, ele deu oferta para o templo.
Porque o líder, o pastor, ou o líder de qualquer coisa tem que ser exemplo. Um obreiro que não é fiel, um obreiro que não é dizimista, um obreiro que não é ofertante, faça favor de entregar a vaga a outro. Porque você é um pregador do Evangelho de São Tomás. Diz, mas não faz. Glória a Deus. Veja que Davi, ele faz a coleta de ofertas, de materiais para o templo, mas ele é o primeiro que abre a mão e entrega. Glória a Deus. Eu quero mandar uma saudação ao pastor Tarcísio, um grande amigo que temos ali no Ceará. Glória a Deus, pastor Tarcísio, um forte abraço. E meu carinho, meu afeto nessa hora de dor para os irmãos aí do Ceará. Pastor Tarcísio, transmita aos irmãos que estão chorando e sofrendo. Nós aqui em Alagoas estamos sofrendo com vocês. Por favor, pastor Múcio, tem um versículo? Ofereço, pois, 105 toneladas de ouro puro e 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes do templo. Leia de novo, menino, traduzindo já para a Ofereço, pois, 105 toneladas. De quê? De ouro purinho de Ofir e 245 toneladas de prata refinada. Meu Deus do céu, foi a ofertinha de Davi. Glória a Jesus, foi a ofertinha dele. Claro que eu não posso fazer isso, glória a Jesus. Mas dentro da minha possibilidade, qualquer campanha que tem na igreja, eu estou aqui com os irmãos e nos lugares onde eu trabalhei, pela graça de Deus, o primeiro sou eu. Glória a Jesus, pela graça de Deus. E muitos obreiros de Deus também são assim, muitos. Só sou eu não, tem muita gente desse jeito. Mas aprendeu com quem? É santidade própria? Não. É a Bíblia. É o temor a Deus, é a obediência à palavra de Deus. Glória a Deus, o obreiro tem que ser dizimista e o obreiro tem que ser ofertante. Davi deu toneladas de ouro de Ofir e deu toneladas de prata para o revestimento da casa de Deus. Mas o que mais é lindo aqui é que Davi, glória a Deus, quando ele ora ao Senhor, vamos ler de novo a oração, vamos ler outra vez a oração, quando ele entrega a Deus aquela prioridade, aquela oferta primeira, ele diz o que no versículo 13? Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão te entregamos. Mas, irmãos, que oração tremenda. Ele disse, Deus, eu não estou dando nada. Quem somos nós? Eu apenas estou devolvendo. Porque tudo vem de ti, Senhor. Eita, Deus grande na terra. Eu estou apenas devolvendo o que já veio da tua mão. Eu estou apenas devolvendo. Tudo vem de ti. Eu estou dando essa tonelada de prata, essas toneladas de ouro, mas não sou eu não. Já veio do Senhor. Eu apenas estou devolvendo. Que já me deste. Glória a Deus nas alturas celestiais. Eu estou devolvendo. Glória a Deus, quando nós, irmãos, fazemos qualquer coisa para Deus, não só na área financeira, mas nas nossas ações, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, que nós fazemos para Deus, nós estamos apenas devolvendo o que Ele já nos concedeu, já é dele. Nós estamos apenas dando a Ele o que já lhe pertence. E nós não temos nada. Não temos nada. Essa vida que temos não é nossa. A vida, a respiração, a inteligência que você tem, as ações que você faz, já veio dele, já vieram dele. Glória a Deus. Então, irmãos amados, nós somos arrendatários. Estamos apenas devolvendo o que é dele, o que pertence a ele. Louvado seja Deus. Nós devemos entregar a Deus, irmãos, as primícias. Prioridade. Primeiro, as primícias do nosso tempo. O fato de viver aqui na terra é uma concessão divina. E nós devemos devolver a Ele as primícias.
primícias do nosso tempo. Glória a Deus. Em Eclesiastes 3:1, diz uma coisa interessante que a maioria das pessoas conhecem, até as que não são crentes. Glória a Deus. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém. A Bíblia diz, irmão, que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Meus irmãos, nós precisamos entregar ao Senhor o tempo, porque o tempo é uma concessão dele. É uma concessão que ele nos deu. Se ele tirar a nossa vida hoje, para nós o tempo acaba. Glória a Deus. Então o tempo, esse tempo que nós estamos vivendo, é uma concessão divina. E nós devemos devolver para ele as primícias do tempo. Por que é que tem crente que não ora? Por que é que tem crente que não lê Bíblia? Por que é que tem crente que não tem vida devocional com Deus? Por quê? Porque ele não entendeu que o tempo é de Deus e ele precisa devolver a Deus as primícias. Assim como o judeu, o israelita, ele pegava um cesto com as primícias da terra e levava primeiro para o sacerdote, assim também nós devemos devolver para Deus o nosso tempo. Nosso tempo. Quando você levanta, vocês que não têm tempo de orar, de ler a palavra, de se dedicar a Deus. Quando você passa o dia, você não tem tempo. Quando você vai dormir, você não tem tempo. Você não está devolvendo a Deus as primícias do seu tempo. Você tem que dedicar as primícias do seu tempo ao Senhor. Ah, eu não tenho tempo. Tem, sim. Olhe no seu celular ou no seu tablet quantas horas você gasta por dia com as redes sociais. Faça um exame. Cate lá. E você vai achar quantas horas você gastou. E com Deus. Jesus disse aos seus discípulos: não pudeste velar comigo nem uma hora. Uma hora é a taxa mínima de oração, louvor e leitura da palavra. Oração, louvor e leitura da palavra e meditação. É a taxa mínima que você e eu temos que dedicar a Deus. Devolver para Deus as primícias do nosso tempo. Aleluia. E é melhor você cuidar logo cedo. Porque depois que você levanta, o telefone toca, chega mensagem de WhatsApp, chega chamada não sei de quê, você tem que sair, e depois vai tomar tudo, e você não deu a Deus as primícias do seu tempo. Aleluia. Glória a Deus. O primeiro dia da semana é tempo, faz parte do tempo. Primeiro dia da semana é o dia que nós temos que dedicar indiscutivelmente a Deus. O culto divino congregacional é o mínimo, né? Porque nós temos outros trabalhos na semana, nós temos doutrina conforme o costume de cada igreja, que nós também devemos fazer. Mas na correria do mundo moderno, tem gente que nem o domingo ele vem à igreja, porque não tem tempo. Mas o domingo, a palavra domingo é dies dominus. Dies dominus é o dia do Senhor em latim. É o dia do Senhor, dies dominus. É o dia do Senhor. Pastor, e o Velho Testamento? Era o sábado, era. Mas o que prevalece é o princípio, um dia na semana para o Senhor. Glória a Deus. Um dia na semana, o princípio prevalece. Na nova aliança, é o primeiro dia da semana. Na nova aliança, continua o princípio continua o mesmo. Mas é o primeiro dia da semana. Nós vamos ver que a igreja primitiva, tudo dela era no primeiro dia da semana. Tem 8 referências no Novo Testamento, que não vai dar tempo de ler, porque nós não estamos numa aula apologética. Mas há 8 referências sobre o primeiro dia da semana. Para começo de conversa, o derramamento do Espírito Santo foi no primeiro dia da semana. Porque era 50 dias após a Páscoa. E 50 dias após a Páscoa, dá no domingo. Primeiro dia da semana. E aí 8 referências diretas sobre o primeiro dia da semana. Para os irmãos terem uma ideia, alguém
maldosamente calunia e diz que quem inventou a guarda do domingo foi Constantino. Meus irmãos, isto é um crime histórico, isso é um absurdo. Os que conhecem história sabem que Constantino, ele não poderia criar decreto nenhum, decreto dominical, como alguém disse por aí afora. Para os irmãos terem uma ideia, eu tenho aqui palavras de Justino Marte, que viveu em 150 depois de Cristo. Já era doutrina naquela época, os cristãos reunidos no domingo, porque já vinha desde os tempos apostólicos. Glória a Deus. Justino Marte, ele diz, em 150 depois de Cristo, 200 anos antes de Constantino, ele diz: nesse dia que os cristãos se reúnem, eles liam os comentários dos apóstolos ou os escritos dos profetas. Em seguida, quem presidia tomava a palavra para comentar a leitura feita, exortando os irmãos a imitar tão sublimes ensinamentos. Depois, repetindo o que Jesus fizera na última ceia, pegava o pão e o vinho e pronunciava sobre ele a ação de graças. E os presentes participavam dos elementos sobre os quais foram pronunciadas as ações de graças. E os diáconos levavam aos ausentes, e fazia-se a coleta de bens com os quais eram socorridos os necessitados. Justino Marte, 200 anos antes de Constantino. Como é que alguém vai dizer que o domingo foi inventado por Constantino? Uma pessoa dessa merece responder perante os historiadores. Aleluia! Glória a Deus! Nós vemos ainda um outro caso tremendo, glória a Deus, acerca da história da igreja. Os cristãos no norte da África, na perseguição de Diocleciano, no tempo que a igreja ainda era perseguida. Em 304, os cristãos sofreram a última perseguição do Império Romano. Diocleciano baixara um decreto que todas as escrituras deveriam ser confiscadas e proibiu-se a reunião cristã aos domingos. Em Abitene, no norte da África, uma pequena cidade onde hoje é a Tunísia, 49 cristãos foram presos em um domingo ao celebrar a ceia na casa de um cristão chamado Otávio Félix. Presos e levados a Catargo, foram interrogados pelo procônsul Anulino, porque desobedeceram um cristão chamado, glória a Deus, um cristão chamado Emérito, respondeu: sine domini non possumus, que quer dizer, sem o domingo não podemos passar. Foram torturados e martirizados. Isso na última perseguição, na perseguição de Domiciano, ou melhor, na perseguição de Diocleciano. Cristãos foram pegos no domingo celebrando a ceia do Senhor. E foram martirizados 49 cristãos, onde hoje é a Tunísia. E disseram: por que vocês desobedeceram? Estão reunidos neste dia de domingo para celebrar essa ceia. E eles responderam em latim, que era a língua do Império Romano: sine dominico non possumus. Nós não podemos passar sem o domingo para celebrar a ceia do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus para sempre. E eu pergunto, se no primeiro dia da semana, pelo menos, é o mínimo, você tem ido à igreja. Agora você não vai, porque apareceram outros decretos, né? Esse aqui foi o decreto de Diocleciano. Mas hoje nós não podemos mais congregar devido às circunstâncias atuais. Mas quando voltar, meu irmão, se acerte com Jesus, ofereça o primeiro dia da semana a Ele. As primícias. Aleluia! Vá para a escola bíblica dominical aprender a doutrina, porque o domingo é o dia da palavra. Pastor Oswaldo, tem fundamento bíblico? Tem. O maior sermão registrado na Bíblia, dito por Jesus, durou 2 horas de sermão. Sabe onde foi? No primeiro dia da semana. No dia que ele ressuscitou. São Mateus, ou melhor, São Lucas, capítulo 24, versículo 1, diz assim: no primeiro dia da semana, muito de madrugada, versículo 13, e naquele mesmo dia, versículo 13, e eis que no mesmo dia, iam 2 deles para a aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Não vou ler mais. Vocês estão lembrados que Jesus deu uma doutrina?
60 estádios dá 2 horas de viagem a pé. Jesus foi doutrinando 2 horas de viagem. E eu acho que demorou mais, porque quando a gente vai conversando, a viagem demora mais. É o tempo que a pessoa para, pondera e diminui os passos. Então foram muito mais de 2 horas de sermão. Sabe que dia foi? Domingo. É o dia da escuta da palavra. A Bíblia diz que quando terminou o culto, o coração deles estava pegando fogo. E eles disseram, porventura não ardia os nossos corações quando ele nos falava as Escrituras? Aleluia. E voltaram naquela mesma noite para Jerusalém. 2 horas de doutrina Jesus passou dando àqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. No primeiro dia da semana. E é o primeiro mesmo. No primeiro, ofereça a Deus o seu tempo. Vá à igreja. Cante no coral, cante no departamento jovem. Glória a Deus, se você é criança, cante nas crianças. Se você é adolescente, cante nos adolescentes. Se você é senhor, cante no grupo dos senhores. Se você é senhora, cante no grupo das senhoras. Aleluia, vá servir a Deus, vá adorá-lo. Vá ouvir a sua palavra, vá ouvir a sua doutrina no primeiro dia da semana, que é as primícias da semana, entregando a Deus. Por isso que talvez as coisas não estão bem na sua vida. Por isso que as coisas não estão acrescentadas na sua vida, porque você não dá as primícias a Deus. Você não busca a Deus em primeiro lugar. Como é que vai dar as coisas? Ou como é que as coisas darão certas? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Como é que você quer que Deus acrescente? Se você não dá a Deus o que é devido a Ele. As primícias. Aleluia! Glória seja dada a Deus nesta hora. Depois você pode cuidar das suas coisas. Depois você pode cuidar das coisas que lhe interessam, que não são pecaminosas, mas as primícias pertencem ao Senhor. Não tome as primícias de Deus que vai dar errado. É como o botão da roupa. Se você abotoar o primeiro botão errado, nem Jesus acerta os outros. Abotoe o primeiro botão errado, para você ver a camisa, olha. Nem Jesus acerta. Pastor, o senhor está desafiando Jesus? Não, não estou desafiando Jesus. É que Jesus não vai acertar isso. Se vire, você mesmo conserte a besteira que você fez. Que ele não vai descer do céu para consertar isso. Se você abotoar o primeiro botão errado, todos os outros serão errados. Tem que botar o primeiro certo. Buscar primeiro o reino de Deus. E a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia! Então, nosso tempo é do Senhor. O tempo dos dias comuns e o tempo do domingo, que é o culto, é a adoração, é servir a Deus. Você vai para a igreja prestar o seu serviço, o seu louvor, a sua adoração, o ouvido para ouvir a palavra de Deus, como Jesus pregou no caminho de Emaús. Glória a Deus. Em muitos lugares a ceia é no domingo também, conforme a tradição da igreja primitiva. Louvado seja Deus, a Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, que a ceia do Senhor era celebrada naquele dia. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 16, que a maior reunião dos crentes era no primeiro dia da semana, porque Paulo diz, quando for tirar a oferta, ele fez uma campanha, disse, tire no primeiro dia da semana. Porque ele sabia que era o dia que tinha mais gente na igreja, que era o dia Dies Dominis, dia do Senhor. Aleluia! Bendito seja o seu santo nome para sempre. Então, irmãos amados, as primícias da nossa juventude. Eclesiastes 12, primeiro. Eclesiastes 12, primeiro, elas falam, ou melhor, ele fala das primícias da nossa juventude. Eclesiastes 12, 1. Glória a Deus. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. O que é isso? Lembrar-se do Criador. A palavra lembrar-se é muito mais de que, eita, lembrei. Não, lembrar-se fala de atitude. Lembrar fala de tomar decisões. Glória a Deus. Lembra-te do teu Criador. Quer dizer, dedica-te ao teu Criador. Consagra-te ao teu Criador. Te volta para o teu Criador. Quando? Quando tiver só o cangaço. É? Não. Nos dias da tua mocidade.
é entregar as primícias da vida a Deus. É entregar as primícias da força. Glória a Deus, é entregar a juventude. Porque dias chegarão que você não tem mais o que oferecer a Deus. Dias chegarão que você não vai ter mais o que oferecer a Deus. Passou a oportunidade. Passou. O profeta disse, o agiógrafo escreveu: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Eu dou glória a Deus porque eu faço parte de uma geração que se lembrou do Criador nos dias da mocidade. Glória a Deus, muitos dos nossos jovens daquela época saíamos a pé 4 horas da manhã para evangelizar no vizinho estado de Pernambuco, a um lugar chamado Rainha Isabel, município de Bom Conselho. E a gente saía de Palmeira dos Índios, a pé. 4 da manhã, passava o dia de porta em porta, distribuindo folheto e fazendo cultos. Um dia desse eu fui lá ver o povoado, está do mesmo jeitinho. Glória a Deus, mas já tem uma igreja lá. Está entregue ao ministério de Pernambuco. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Porque chegarão os dias que você vai dizer, eu não tenho neles contentamento. Por quê? Porque não tem mais saúde, não tem mais força, não tem mais vigor. Glória a Deus, a Bíblia diz, trabalhai enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode mais trabalhar. Evangelho de São João, capítulo 9, versículo 4. Aproveita o dia, o que é o dia? Amanhã, o raiar do dia é a nossa juventude. Aproveite enquanto é dia. O que é a noite? São figuras de linguagem que o Senhor Jesus usou. Quer dizer o escuro. Quer dizer que o sol já se pôs. Então dedique a sua juventude a Deus. Dedique a sua juventude à oração. Dedique a sua juventude ao estudo da palavra. Dedique a sua juventude a evangelizar. Dedique a sua juventude a fazer a obra. Dedique a sua juventude a fazer algo para Deus. Ofereça a Deus as primícias da sua vida. Glória a Deus. Ofereça a Deus as primícias da sua renda. Louvado seja Deus. Eu disse aqui no começo do culto, lá no céu, não precisa contribuição para o reino de Deus. Não precisa. Não precisa. Mas aqui na terra precisa. Lá no céu não tem água. Lá no céu não se paga água. Lá no céu não se paga energia. Lá no céu não tem veículo para fazer a obra. Precisa pagar combustível. Não precisa comprar bancos. Não precisa comprar som. Nem precisa socorrer os pobres, porque lá no céu não tem pobre. Agora mesmo nessa crise, a igreja está cuidando como nunca dos pobres. Nessa crise, a igreja está cuidando como nunca cuidou dos pobres. Já tem um projeto diário e hoje está nascendo um outro projeto para cuidar dos necessitados. Glória a Deus, que está crescendo a cada dia. E nós não podemos ficar de braços cruzados. E são os dízimos e ofertas. Glória a Deus nas alturas dos céus. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que a Bíblia diz: ah, pastor, é Antigo Testamento. Meu filho, quem foi que disse a você que o Antigo Testamento é contra o Novo? Se o Antigo Testamento fosse contra o Novo e o Novo contra o Antigo, então não era a palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, são princípios eternos. Você vê que Cristo diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, mas começa com Abel. Começa com Abel. O primeiro a buscar o reino de Deus e a sua justiça, a dar as primícias a Deus, quem foi? Abel. Cristo apenas continua o que já vinha desde o princípio. Louvado seja o seu santo nome. Vamos ver Provérbios 3, 9 e 10. Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. Glória a Deus. Provérbios 3, 9 e 10. O 9, por favor, se possível. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Olha aí, irmão, a tela. Por favor, volta a tela. O 9. Honra ao Senhor com as primícias de toda a tua renda. Quando nós entregamos os dízimos e as ofertas, que coisa linda.
Nós conhecemos crentes piedosos que quando eles passam no banco para receberem, eles já separam os dízimos do Senhor e as ofertas. Essa aqui é da missão, essa aqui é do leal. Nós conhecemos irmãos que fazem isso. Essa aqui é para ajudar os pobres, essa aqui é da missão e essa aqui é o dízimo do Senhor. Já bota nos envelopezinhos separados. O outro diz: esse aqui é para os campos de baixa renda. Cada um dentro da sua possibilidade. A Bíblia diz que é para contribuir de acordo com a sua renda. O que é isso? Pastor, o que é isso? O que é isso? É isso aqui, lê de novo. Não, o 9, por gentileza. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Honra ao Senhor com a tua fazenda. Na Bíblia trinitariana diz com os teus bens. NVI, por favor, lê na NVI. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos. Honra o Senhor com os teus recursos e com os primeiros frutos. É honrar a Deus. Você vai encontrar muita gente que não acredita nisso e combate. Você vai encontrar, não vai faltar quem você encontre combatendo. Você não vai faltar, encontrar não. Se você não precisa nem procurar, já vai, como nós nordestinos dizemos, você vai topar. Pessoas contrárias, que nem tem a bênção de Deus na sua vida e nem quer que você tenha também. Mas a Bíblia diz: honra ao Senhor. Ó, que coisa maravilhosa. Honra ao Senhor com os teus bens, com a tua fazenda. Fazenda quer dizer bens, não é fazenda de gado somente. Honra ao Senhor com a tua renda, com teus bens e com as primícias. Não é com a sobra. Não, eu vou pagar isso, vou pagar aquilo. Se sobrar, eu vou honrar a Deus. Deus diz: você pega e pendura no pescoço. A sobra. Deus não quer sobra, Ele quer primícias. É honra. Você está honrando a Deus, você está adorando a Deus. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias. Primícias são os primeiros de toda a tua renda. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz: o que é que vai acontecer se nós fizermos isto? Olha o que Cristo, olha a confirmação do que Cristo ensinou. No versículo 10. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de vinho os teus lagares. São princípios, claro que aquela cultura era uma cultura agropastoril, né? Glória a Deus, mas o princípio é eterno. Deus vai fazer transbordar. E nós somos testemunhas. Nós que somos dizimistas e ofertantes, nós somos testemunhas dessa verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Ninguém venha me dizer que não é verdade, porque eu tenho experimentado na minha vida. Porque por graça de Deus eu sou dizimista e ofertante antes de vir para a igreja. Porque antes de vir para a igreja eu já tinha lido a Bíblia e já tinha crido. Aleluia! Jesus não disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Mas o princípio já estava no Velho Testamento. Transbordarão os teus celeiros. Se encherão os teus celeiros e transbordarão os teus lagares. Não é que Deus está lhe pagando, não. É que você está devolvendo a Deus o que já é dele. E Ele é bom, Ele é generoso, Ele é fiel. E Ele vai transbordar na sua vida. Vai abrir as comportas. Na nossa Bíblia de janelas, né? Mas no hebraico é comportas. Quando abre uma comporta lá em Paulo Afonso, lá no Xingó, o que é que acontece? Quando abre a comporta? Hein? Saia da frente. Eles até avisam, né? Eles avisam quando vão abrir as comportas. Não é assim? Eles avisam pelo rádio, avisam pelas redes sociais: olha, saiam da frente que vão abrir as comportas. E a Bíblia fala no hebraico que é comportas. Eu vou abrir as comportas do céu. Seja Deus louvado nesta noite e para sempre. Aleluia! Então honra o Senhor com as tuas primícias. Buscai primeiro o reino de Deus. Tem muita gente que gosta de Filipenses 4. Vamos, por favor, Filipenses 4, 19. Eu quero que leia primeiro o 19. Aleluia.
Filipenses, para nós encerrarmos o sermão, Filipenses 4,19, por favor, pastor, leia, que eu tenho certeza que em casa vai ter gente que vai dar amém, tem gente que vai falar língua, tem gente que vai fazer aviãozinho quando lê esse versículo. Glória a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Eita, por Jesus Cristo. Que amém gostoso. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória. Glória quer dizer honra, quer dizer beleza, quer dizer abundância, em glória por Cristo Jesus. Eita, que coisa boa, já tem gente voando, glória a Deus, sapateando, aleluia, né? Aviãozinho, glória a Deus. Sim, meu filho, mas você precisa ler o 18. Para Deus suprir as suas necessidades em glória, você precisa ler o contexto. Lê o 18, que é o versículo anterior. Olha o que foi que Paulo disse dos Filipenses. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que de vossa parte me foi enviado. Para aí um pouquinho, deixa a tela aberta. Paulo disse, olha irmão, mais bastante tenho recebido. Porque Paulo foi pastor em Corinto, e a igreja de Corinto era uma tribulação. A igreja de Corinto era uma tribulação. Ele, para trabalhar em Corinto, era necessário que os irmãos da Macedônia mandassem. Porque os coríntios não cooperavam. Lá em Corinto ele disse assim, outras igrejas despojei, recebendo delas salário. Outras igrejas despojei. Os irmãos da Macedônia, que é justamente Filipos, foi quem supriu a minha necessidade. Ele conta que quem socorreu Paulo foram os irmãos da Macedônia, porque os coríntios, irmãos, os coríntios foram, pensa numa igreja tribulosa, pensa nos crentes tribulosos, coríntios, eles eram tão tribulosos que depois que Paulo escreveu a carta aos coríntios, cerca de 30 e tantos anos, quase 40 anos depois, Clemente de Roma escreve uma carta para eles, repreendendo o desmantelo deles. Eles pegaram uma briga com os presbíteros, os crentes de Corinto pegaram uma briga com os presbíteros e depuseram os presbíteros. Os crentes de Corinto, está na carta de Clemente, de Roma. Clemente era um homem de muito peso espiritual e mandou uma carta para os coríntios repreendendo isso no ano 96. Paulo já tinha morrido, aquela geração já tinha morrido e eles continuavam dando trabalho. Depuseram o presbitério. Aí Clemente disse que eles cometeram um pecado e que os presbíteros deveriam voltar para a função de presbítero, porque os coríntios destituíram o presbitério. Isso no ano 96 depois de Cristo. Graças a Deus que eles já morreram, né? Mas eu acho que tem os filhotes deles espalhados por aí afora. Glória a Deus, as crias dos coríntios estão por aí afora. Glória a Deus, né? Paulo, a carta mais angustiada de Paulo é Coríntios. A carta onde tem mais problema é Coríntios. E no ano 96, no final do século, do primeiro século, Clemente de Roma manda uma carta repreendendo os desajustes deles. E Paulo trabalhou lá e eles não sustentaram Paulo. Não, foi preciso que os irmãos da Macedônia socorressem Paulo, conforme 2 Coríntios, capítulo 8. Glória a Deus. Aí Paulo agora manda uma carta para os filipenses, para os irmãos da Macedônia, agradecendo a generosidade, agradecendo que eles honraram a Deus com as suas primícias, socorrendo o missionário. Glória a Deus. Aí Paulo diz, bastante tenho, mas bastante tenho recebido e tenho abundância, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que foi quem levou o que da vossa parte me foi enviado. Agora veja o 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Aleluia. Tem gente que só quer o 19. Olha como ele é sabido. Só quer que Deus mande, mas não faz nada pela obra de Deus. Paulo disse, eu estou abastecido porque vocês mandaram. E porque vocês mandaram, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Aleluia. Seja Deus louvado nesta noite. Seja Deus glorificado na sua santa e gloriosa palavra. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que o Senhor abençoe a todos,
em nome de Jesus. E todos dizem o que, meus amados irmãos? Amém. Glória a Deus.